Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Hoje já a primeira semana, né, de novembro. Os dias têm avançado, né? Como tem sido bom isso. A gente tem visto os dias passando e a gente aqui perseverando. E nós vamos assim até o final desse ano, em nome de Jesus. Hoje já é dia 3, né, de novembro. E a gente começa então com a primeira viagem missionária de Paulo, né? A gente inicia aí esse processo das viagens missionárias de Paulo e que aí vai intercalando, né? O próprio livro de Atos, as cartas que ele começa a escrever para as igrejas por onde ele tem passado, e a gente vai ver então esse misto das duas coisas aqui no texto, justamente porque a gente está fazendo a leitura em ordem cronológica, tá bom? Então a gente já viu a carta de Tiago aqui no início do livro de Atos. Agora a gente entra então nas viagens missionárias de Paulo e a gente vai ver então agora ele também intercalar as suas cartas para as igrejas por onde ele passou. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e nós temos certeza que Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse momento aqui agora, Deus, com a Tua palavra. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez hoje e eu sei que o Senhor vai continuar fazendo agora durante o período da nossa leitura. Teu Espírito Santo tem ministrado nossa vida de forma tão poderosa e ao mesmo tempo, Senhor, perene, contínua. Muito obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem construído em nós, dentro de nós, o nosso espírito. Obrigada, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem trazido cada dia mais. Obrigada, Senhor, por esse desejo, esse anseio que nós temos por comer um pouco mais da tua comida que é verdadeira, beber da tua bebida que é verdadeira, que é a palavra viva dentro de nós. Obrigada, Espírito Santo. Guarda a vida dos meus irmãos, a minha vida, Senhor, para que possamos perseverar até o fim desse ano, em nome de Jesus. Nós vamos avançar em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então hoje a gente vai ler o livro de Atos 12, 13, 14, ok? 12, 13 e 14. É o texto que a gente vai ler hoje. Finalzinho do 12, né? Praticamente o 13 e o 14. Vamos lá, Atos 12, versículo 24 e 25, é o nosso início. Que na verdade é o início, né, da primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. Nós estamos aqui no ano 45 até o ano 47, mais ou menos, depois de Cristo. E ele começa então essa viagem de Chipre a Perge, onde João Marcos os abandona, né? Paulo vai ter infelizmente esse probleminha com João Marcos, que tem uma certa divergência ali com eles no meio da viagem, retorna para Jerusalém e então Paulo fica um pouco triste, né, com esse abandono de João Marcos no meio do caminho. Nós estamos então no início aqui no ano 45 depois de Cristo. Vamos ver Atos 12, versículo 24 e 25. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse era o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo,
cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, esse primeiro relato aqui, nesse primeiro trecho de Atos 13, fala desse momento em que, então, Barnabé, Saulo ou Paulo e João Marcos iniciam essa primeira viagem missionária. E eles saem, então, de Antioquia, que está lá ao norte de Israel. Se vocês pegarem o mapa, esse mapa aqui é bem legal, ó. Ele tá na internet. Esse mapa aqui foi o que eu usei para os irmãos quando a gente fez o estudo de Atos, né? Percebem que eles estão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Antioquia. Cadê? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Antioquia. Jerusalém tá aqui embaixo. Tá vendo? Judeia, Damasco. E aí Antioquia tá aqui em cima. E aí daqui Paulo parte então para Chipre, ó, uma ilha, Perge, Salamina, ok? Então esse mapa, se vocês procurarem na internet, aí ele tem, que são os principais lugares, né, que Paulo passou em sua primeira viagem missionária. E aí, com o mapa, eu, Elisângela, sou mais... fica mais fácil para mim entender, né? Quando a gente fez esse estudo dentro do livro de Atos, a gente acompanhou aí pelo mapa. E aí tudo ficava mais fácil de entender por onde Paulo estava passando, por onde as viagens iam, né, ocorrendo. E a gente ia entendendo os processos ali, né? Os lugares por onde, então, ele ia passando e as cidades. Fica muito mais fácil. E aí diz que nesse momento, no meio da viagem, aqui João Marcos simplesmente decide voltar para Jerusalém. Eles já estão avançando ali para algumas cidades, algumas ilhas, e João Marcos então decide. Paulo fica tremendamente chateado com ele, porque parece que foi um abandono mesmo que acontece. Mas ali já nesse primeiro estágio, né, já ali nessa ilha de Pafos, Paulo faz, né, a palavra de Deus ela vai avançando e muitas pessoas já vão crendo e o evangelho vai sendo ministrado. Vamos continuar? De Antioquia, da Psídia a Derbe. Então eles continuam ali, já estamos no ano 46 aproximadamente. Atos 13, a partir do versículo 14. E aí a gente vai até o final do capítulo 13, tá? É um pouco extenso, mas é uma narrativa, então fica mais fácil de entender. Atos 13, a partir do versículo 14. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade.
Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no no madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendiceram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então a gente tem aqui o relato de praticamente 2 semanas aproximadamente, né, que Paulo permanece ali na cidade de Perge. Aí eles vão para Antioquia da Psídia e permanecem ali até o finalzinho para eles irem para Icônio. E nessa região que eles estão, então, eles pregam 2 sábados, né? Quando eles chegam, praticamente deve estar próximo do sábado, né? Já fala ali que eles entraram na sinagoga e começaram a ensinar ali. E Paulo, então, faz quase que um resumo bem simples do Antigo Testamento, mostrando para os judeus que estão ali naquela sinagoga que o Cristo que ele estava pregando, que ele estava ali para pregar, era aquele
que os profetas falavam dele, que a palavra, o Antigo Testamento já falava sobre ele. E ele cita algumas passagens ali do Velho Testamento. Se vocês perceberem, gente, praticamente o livro de Atos, e depois nós vamos ver as cartas de Paulo também aqui no meio, Paulo vai citar o tempo inteiro o Velho Testamento. Por quê? Porque nessa época eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. O único texto sagrado que os judeus e que os gentios nesse momento tinham era justamente o Velho Testamento, que tinha sido traduzido inclusive para o grego, que é a chamada Septuaginta. Tá? Então nós tínhamos o texto sagrado em papiros, em rolos, que tinham sido traduzidos do hebraico para o grego, porque esse movimento aqui, essa época, essa era, ao primeiro século, eram basicamente de judeus que falavam a língua grega como base na sua vida. Somente os grandes estudiosos, os escribas, os fariseus e alguns judeus é que tinham um entendimento do hebraico para ler no texto original. A maioria lia os textos que já tinham sido traduzidos do hebraico para o grego, que era a Bíblia, o texto sagrado chamado Septuaginta. Então, nessa época, eram esses textos que eles liam. E Paulo, como bom fariseu que foi, e que praticamente era, porque era judeu, continuava sendo judeu, ele tinha muito vivo dentro dele todo o Velho Testamento. Por isso que ele vai citar muitas vezes, dentro das suas cartas, dentro dos seus ensinos, o Velho Testamento. Eles não tinham isso que nós estamos lendo aqui hoje. Eles não tinham os evangelhos que nós temos hoje para ler. Tudo isso estava acontecendo em tempo real. Então, o que eles tinham para falar sobre Jesus, sobre o próprio Deus, sobre o que Deus estava fazendo na história, era baseado nas Escrituras, no texto sagrado do Velho Testamento, que hoje a gente sabe que era o Velho Testamento, mas era o texto que eles tinham para estudar, era o texto que eles tinham para confrontar as profecias de tudo o que estava acontecendo. Então era isso que Paulo estava aqui enfatizando, justamente os textos dos Salmos, dos profetas, do texto de Moisés. Ele vai citar o tempo inteiro essas passagens para a gente aqui. Por isso que a gente percebe bastante a ênfase, né, no Velho Testamento aqui, quando eles citam os antepassados, o povo de Israel, a saída do Egito. Eles vão citando isso o tempo inteiro. Por quê? Porque isso já falava sobre Jesus. Isso já falava sobre esse tempo da salvação que Deus traria através do seu Filho. Atos capítulo 14. A gente vai ler o primeiro trecho do 1 ao 20, que eles estão aqui ainda na Psídia e Derbe. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas
e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Percebam, gente, que também nessa cidade houve um início de arrependimento, de muita conversão, mas os judeus, quando eles percebem que as pessoas estão dando mais ouvidos para os apóstolos do que para eles, há uma inveja, né? Ela entra e começa a criar divisão, começa a criar confusão mesmo. Mas por causa do milagre que é operado na vida desse aleijado ali na cidade, ao redor, né, de Listra e Derbe, as pessoas começam a crer e começam a gritar literalmente que Paulo e Barnabé são deuses, porque eles estavam tão acostumados com a realidade da cultura grega, em que cada cidade tinha muitos templos. Em cada cidade por onde Paulo passava existiam muitos deuses que eram adorados, que eram venerados ali no Império Romano, principalmente as cidades mais de cultura mais grega, né? Que eram essas cidades da região ali de Listra, Icônico. Eu estou olhando ali o mapa. Quando você começa a caminhar para aquela região mais norte, né? Avançando ali para o lado da Macedônia, você tem cidades com adoração a muitos deuses, principalmente de cultura grega, né? Então por isso que eles vão falar de Zeus e Hermes, que eram dois deuses que eram adorados ali naquelas cidades, com grandes templos, e aí o sacerdote de Zeus deseja ofertar sacrifícios na vida de Paulo e Barnabé. Mas Paulo rapidamente já entra e começa a gritar também, a falar que eles não façam isso, porque eles são homens, né? Eles só estavam trazendo ali palavra de vida para eles. Então todos aqueles que crescem receberiam Jesus, e aqueles que não crescem, infelizmente, estariam perdendo a oportunidade de receber então salvação. E não contentes com isso, então alguns irmãos judeus, né, vêm ali da cidade de Antioquia, onde eles estavam anteriormente, e incitam o povo, né, a apedrejar Paulo e Barnabé. Paulo é apedrejado nesse momento e é tido quase como morto. E é lançado para fora dos portões da cidade, mas ele se levanta, a palavra fala que ele não estava morto, e ele se levanta e volta a pregar o evangelho. Para alguns, gente, essa passagem chega a ser até divertida, porque imagina você ser pego, apedrejado, quase morto, e colocado para fora da cidade, mas você se levanta e volta para dentro da mesma cidade aonde acabaram de te apedrejar, né? É tanta ousadia, tanta intrepidez da parte de Deus que Paulo nada parava ele. Paulo queria avançar pregando o evangelho. Barnabé estava ali junto com ele vendo tudo isso. Com certeza isso encorajava cada vez mais a vida de Barnabé, porque ele vai ser um grande discípulo de Paulo, né? O tempo todo andando ali do lado de Paulo e testemunhando tudo isso. Vamos terminar com o início aqui do capítulo 14, então, mais um pedaço, né? O retorno. Nós já estamos no ano 47, aproximadamente, Atos capítulo 14, versículo 21 ao 25. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja.
tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalia. Vamos ler esse finalzinho aqui também do 14 para a gente já comentar. 14 e 26, que é o finalzinho, 26, 27 e 28. De Atalia, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, Paulo permanece bastante tempo em Antioquia, né? É uma das bases missionárias de Paulo nessa época. Paulo vai muito pouco para Jerusalém, né? Para a base ali onde estavam os outros apóstolos, os outros discípulos. Paulo permanece quase todo o seu ministério ali em Antioquia, que é a base missionária deles, de onde ele começa o seu ministério, e nas viagens missionárias, né? Nas 3 viagens missionárias que ele faz, até ser levado realmente para Roma e morrer. Então Paulo vai permanecer quase que viajando todo o tempo, e quando ele retornava para Antioquia, que é essa cidade base, onde eles começam a pregação ali para os gentios. Então eles vão fazendo grandes, né, discípulos, homens e mulheres que vão sendo formados durante essa jornada de Paulo, e ele fala que as cidades onde ele passou, o versículo 23 está falando que eles já começam a separar presbíteros. O que são presbíteros, gente? Nada mais são do que anciãos que podem ensinar o povo, né? A palavra presbítero tem a ver com pessoas de mais idade e pessoas com uma responsabilidade de ensino, que tinham a capacitação dada pelo próprio Deus através de um discipulado e que podiam então ensinar os mais jovens, os mais novos na fé, né? Isso são os chamados presbíteros aqui, que a palavra de Deus fala. A tradução do grego do presbítero é isso: pessoa de mais idade, ancião, né? Que eles chamam aqui, e que podia e que tinha capacidade para ensinar, tinha a unção para ensinar. Havia uma unção de ensino sobre a vida de um presbítero. Ele precisava ser alguém que, se fosse colocado para ensinar, teria essa capacidade. Isso é ser um presbítero dentro das igrejas que Paulo então está levantando. O povo está ali pronto para aprender, para se tornar discípulos de Jesus e continuar esse ministério de Paulo, onde as igrejas vão nascendo ali. Amém, queridos? Então nós terminamos a leitura hoje aqui. Amanhã a gente continua aí em Atos 15 e a gente já começa a entrar aí nos textos de Gálatas. Então a gente vai ler um pouco de Atos, um pouco de Gálatas, porque Paulo já começa a escrever então cartas para a igreja de Gálatas. E depois em seguida a gente já começa primeiro a Tessalonicenses também aqui na sequência. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês então. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar gravando a nossa leitura, tá bom? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui.